Então, boa tarde, crianças, tudo bem? Então, Tia Pel tá mandando hoje a segunda aula que a gente vai ter. Lembra da aula passada que a gente falou sobre um homem chamado Noé, que ficou 40 dias e 40 noites na arca? Vocês lembram da aula passada que eu falei? Que ele ficou na arca durante o dilúvio. Somente Noé e a sua família e os animais foram salvos e eles ficaram numa arca, lembra? Durante 40 dias, 40 noites. E que Noé e a sua família amava a Deus e confiava em Deus e não reclamaram, mesmo estando preso dentro de uma arca durante 40 dias e 40 noites. E hoje, Tia Pel, lembra que Tia Pel falou para vocês todos os dias lembrarem de orar, pedindo a Deus que nos livre do coronavírus, que Deus abençoe o nosso país para que esse vírus vá logo embora ou chegue uma vacina. Mas o mais importante, vocês lembram o que a Tia Pel falou? Para a gente orar, pedindo a Deus para fortalecer a nossa fé. É verdade? Porque se nós estivermos com nossa fé fortalecida, nós vamos passar por qualquer problema, qualquer dificuldade como essa que a gente está passando, né? Todo mundo dentro da sua casinha, isolado, não vai para a escola, não vai na igreja, não sai, não vai passear, né? Tá todo mundo assim. Eu tô assim, Paulinha tá assim, vocês todos estão assim. Então a gente está passando por um momento de aflição, mas nós estamos confiantes em Deus, tá certo? E hoje a nossa segunda aula é sobre a oração. Porque nós precisamos orar, porque nós precisamos falar com Deus diariamente, tá certo? Então, antes de começar a aula, eu vou orar por cada um de vocês, criança. Na aula passada eu não falei o nome de todas, mas eu lembro de todas vocês, as que são da nossa igreja, as que não são da Igreja Presbiteriana Reformada, as que estão lá em Pojuca. Então, para todas vocês, sendo ou não da nossa igreja, eu deixo essa mensagem, essa aula de hoje para vocês sobre oração. E antes nós vamos orar. Vamos começar orando, tá certo? Fecha o olhinho. Tia Pel vai orar, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Ó Deus, queremos te pedir, Senhor, que nesse instante, ó Deus, em que as crianças vão ouvir a tua palavra, Senhor, tu possa abençoar, ó Deus, cada uma delas, Senhor, fortalecendo a fé delas, dos seus pais, dando ânimo, renovando seus ânimos, para que confiem, para que permaneçam firmes nos caminhos do Senhor, crendo que Deus é soberano, que Deus tem nos sustentado, que Deus tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja desse vírus. Mas também, Senhor, te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé a cada dia para confiarmos sempre em Cristo Jesus e no Deus único e verdadeiro. O Deus que fez os céus, o mar, tudo que neles há. Então, abençoa cada criança que está ouvindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, nossa aula de hoje é sobre oração. E a nossa aula de hoje vai ser baseada na história de um rapaz crente, cristão, que amava a Deus. A nossa história de hoje é sobre Daniel, Cova dos Leões, certo? Então, eu vou pedir para vocês pedirem a papai e a mamãe para pegarem a palavra de Deus, a Bíblia, e abrirem em Daniel capítulo 6, certo? Daniel capítulo 6. E vamos conhecer um pouquinho da história
de Daniel na cova dos leões e por que Tia Pel está falando de oração. Por que é importante orar, tá certo? Vamos abrir lá, Daniel capítulo 6, abram aí. Abriram? Daniel capítulo 6. A partir do versículo 6. A partir do versículo 6 até o versículo... até o versículo 21. Do 6 ao 21. Tia Pel vai ler rapidinho, tá certo? Depois eu vou explicar a aula e falar por que é importante as crianças orarem, os adultos orarem, todos nós cristãos orarmos diariamente, tá bom? Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, que o decreto do rei Dario estava assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, Daniel se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como ele costumava fazer diariamente. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei Dario e, a respeito do decreto real, lhe disseram: rei, não assinaste um decreto que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse oração a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei Dario e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei Dario: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz oração para o Deus dele. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou o rei. Ele gostava de Daniel. Os homens, aqueles homens maus, não gostavam de Daniel, os que queriam que Daniel fosse para a cova dos leões. Mas o rei Dario não queria, ele gostava de Daniel. Mas os homens maus estavam com inveja de Daniel, então fizeram com que o rei fizesse uma lei, ou seja, um decreto, para que quem orasse para algum deus, algum homem que não fosse o rei Dario, fosse jogado na cova dos leões. Sabe por que eles fizeram isso, aqueles homens maus? Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias. Então, tendo o rei ouvido, versículo 14, capítulo 6, versículo 14 agora. Acompanhem aí. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei Dario,
que é lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto que o rei sancione se pode mudar? O decreto, quando o rei naquela época, ele fazia uma lei, um decreto, tinha que ser cumprido, não podia voltar atrás. O que o rei determinou tinha que ser feito. Então eles perguntaram: não é a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então os homens maus foram lá e jogaram Daniel na cova. Olha, os leões estavam famintos há muitos dias, sem comer carne, há muitos dias sem comer nada. Por quê? Porque na hora que jogasse uma pessoa ali, eles iam devorar, eles iam estraçalhar, arrancar carne, comer a pessoa todinha de tão faminto que eles estavam. Então, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova dos leões. Selou-a o rei com seu próprio anel. Aí o rei foi lá, na pedra e colocou o anel dele. E com o dos seus grandes, com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Olha, esse rei gostava de Daniel. Mesmo jogando ele na cova dos leões, ele gostava. Olha o que ele fez. Passou o rei a noite em jejum, ou seja, não comeu nada, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. O rei ficou, naquela noite que jogou Daniel na cova dos leões, ficou sem dormir, sem comer e sem comemorar nada. Ele ficou triste porque ele gostava de Daniel, porque Daniel era um homem cristão, crente, que fazia tudo direito lá no palácio do rei Dario. Ele trabalhava certo, correto, era direito. E mais, ele amava o Deus dele, único e verdadeiro. Daniel orava 3 vezes por dia. Pela manhã, agora vejam, crianças, o que aconteceu depois que jogaram Daniel na cova dos leões. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa, o rei foi com pressa, correndo à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, criança, presta atenção. O rei Dario, ele gostava de Daniel. Então, os homens maus fizeram com que o rei Dario fizesse o decreto. Lembra aquele decreto que quem fosse pego orando para um deus ou um homem que não fosse o rei Dario seria jogado na cova dos leões. Esse foi o decreto que os homens maus fizeram com que Dario fizesse esse decreto. Para quê? Justamente porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, como era um decreto do rei, tinha que fazer valer o decreto, não podia voltar atrás. O decreto do rei tinha que ser obedecido. Então, quando os homens maus falaram para Dario, Daniel que trabalha aqui no palácio, ele ora 3 vezes na casa dele para o Deus dele. Então, ele não está cumprindo o decreto, tem que jogar ele na cova dos leões. O que é que Dario fez? Ficou triste, mas como ele já tinha feito o decreto, ele não teve como não jogar Daniel na cova dos leões. Então, ele jogou Daniel na cova dos leões, mas ele ficou triste, porque ele gostava de Daniel. E no outro dia de manhã, quando ele acordou, o rei Dario, ele foi lá na cova dos leões, e ele, com a voz triste, uma voz muito triste, ele falou, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso do teu Deus, a quem
tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões. E depois que o rei Dario falou assim, então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive eternamente. Então Daniel, de lá de dentro da cova dos leões, respondeu. Daniel estava vivo. E ele falou, Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano nenhum, porque foi achada em mim inocência diante dele. Então Deus salvou Daniel dos leões, e os leões não comeram, não morderam, não arrancaram a pele dele, não comeram Daniel. Porque Daniel, ele amava a Deus, ele confiava em Deus, ele orava. A Bíblia fala que ele orava, criança, não era uma vez por dia, não. Eram 3 vezes por dia ele orava. Então, era um homem que amava a Deus, orava, queria estar perto de Deus. Então, a aula de hoje nos mostra que nós, vocês, crianças, todos nós que somos cristãos, que amamos a Deus, a Cristo Jesus, precisamos orar diariamente, todos os dias. Era assim que Daniel fazia. E agora a tia Pel vai fazer uma pergunta para vocês. E vocês vão ter que responder aí, para mim, certo? Tem que responder a verdade. Vocês têm orado todos os dias para Deus? Ou já esqueceu algum dia e ficou sem orar? Se já esqueceu, é só a gente pedir perdão a Deus e se arrepender. E continuar daqui para frente orando. Se a gente tem orado, muito bom. Muito bom, porque a gente está como Daniel. A gente está chegando mais perto de Deus, como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, mesmo os homens fazendo mal contra Daniel, fazendo o rei decretar aquela lei que não podia se orar para Deus, Daniel não quis saber, não tem nada a ver. Vou para a cova dos leões, vou para a fornalha, vou para qualquer lugar que queiram me jogar. Se quiserem me matar, me matem. Mas eu, Daniel, servo do Deus vivo, não vou deixar de orar para Deus. Não tem decreto, não tem coronavírus, não tem medo, não tem nada que me faça parar de orar para o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, o Deus que nos criou, criança, o Deus que criou você, o Deus que criou seus pais, a sua família, o Deus que criou esse mundo que nós vivemos e o Deus que criou também esse vírus, o coronavírus, que está aqui hoje ameaçando a gente. Mas a gente vai ficar com medo, vai ficar triste, apavorados? Não. Nós vamos fazer como Daniel. Nós vamos confiar em Deus. Confiar em Deus, crianças. Certo? Confiem em Deus. Orem. Quanto mais a gente orar, a Bíblia diz, mais a gente fica perto de Deus. Porque Deus gosta de ouvir a gente falar com Ele. Vocês sabiam que Deus gosta de ouvir? Vocês não conversam com papai e mamãe, com amiguinho, com amiguinha, com priminha? Quando a gente ama, a gente não gosta de conversar? Então, se a gente ama a Deus, a gente tem que amar conversar com Deus também. E a oração é isso, crianças. É vocês se colocarem de joelho, como Daniel fazia, ele se ajoelhava, ele orava para Deus 3 vezes por dia, durante todos os dias da vida dele. Ele orava e por isso Daniel estava mais próximo de Deus, certo? E Deus quis livrar Daniel da cova dos leões. E se Deus quiser nos livrar do coronavírus, Deus vai nos livrar. Se Deus quiser que a gente volte a se encontrar na igreja, Deus vai fazer isso.
Se Deus quiser que a gente fique mais tempo dentro de casa, a gente vai ficar. E a gente vai ficar feliz, confiando em Deus, orando, pedindo a Deus que aumente a nossa fé, certo? Então essa foi a aula de hoje, a oração. Temos que orar como Daniel. Quem era o homem que orava 3 vezes por dia, todos os dias? Daniel. O que foi que Deus fez com Daniel? Salvou Daniel da cova dos leões. Então Deus é um Deus todo-poderoso, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder, criança. Então, Deus pode nos guardar, nos livrar do coronavírus? Claro que pode. Mas o mais importante é a gente ficar mais perto de Deus. E para ficar mais pertinho de Deus, a gente tem que orar todos os dias. Tá certo? Lembrem-se disso. Nunca se esqueçam disso. A oração nos faz ficar mais perto de Deus. E encerrando a aula, mas ainda tem tarefinha, ainda tem mais alguma coisinha aqui que o Tia Pel vai mostrar. Nós vamos aprender um versículo que está lá em Romanos. Eu vou mostrar aqui para vocês, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Vou mostrar aqui no computador. Eu não sei se tá dando pra ver daí, peraí. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se tá vendo aqui. Vocês estão vendo? Então, o versículo é assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. Vamos de novo? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vamos falar de novo com Tia Pel aqui agora? Romanos 12, 12, vamos lá? Alegrem-se na esperança, vamos lá? Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Na tribulação é nas dificuldades, como essa que a gente está tendo agora. E perseverem na oração. Tia Pel, o que é perseverar na oração? É fazer o que Daniel fazia, orar todos os dias. E mais, ele orava 3 vezes ao dia. Ele era perseverante na oração. Ele orava todos os dias. Então, vamos repetir o versículo, Romanos 12, 12. Lê aí, Paulinha, comigo. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Para terminar a aula, eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês uma historiazinha. Ó, Paulinha, de 2 meninas, tá vendo? 2 meninas, uma se chamava... Segura aqui, Paulinha. Ah, deixa eu botar aqui, peraí. Não, deixa eu botar aqui, não precisa não. Uma se chamava Laura, tá vendo? Essa aqui se chamava Laura e essa se chamava Joana. Laura, as duas estavam na igreja. As duas eram cristãs, tá? E iam para a igreja. Ali tá representando o coração de Deus, tá vendo ali? Isso aqui tá representando o coração, vou botar para cá. O coração de Deus, tá vendo o coração ali? Então, Laura, ela orava todos os dias para Deus. Ela era perseverante na oração. E cada dia que ela orava, ela ia se aproximando de quem? Do coração de quem? Do coração de Deus. Já Joana, ficava dias sem orar, meses sem orar. Gostava mais de brincar, gostava mais de videogame, gostava mais de celular do que de orar para Deus. E o que aconteceu com Joana? Ao invés dela se aproximar do coração de Deus, ela foi
se afastando. E Laura orando todos os dias. Laura foi, ó, chegando mais perto do coração de Deus, mais perto de Deus. E Joana foi, ó, se afastando. Então, crianças, quando a gente faz como Joana, que deixava de orar, a gente vai, ó, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando de Deus. Mas se a gente faz como Laura, a gente vai chegando mais perto do coração de Deus. A gente vai se aproximando mais de Deus. Então, a gente tem que seguir o exemplo de Laura. Laura era como Daniel, orava todos os dias, ó, e foi se aproximando de Deus. Ela era obediente, honrava o pai e a mãe. Ela fazia suas tarefas com amor. Ela amava os irmãos da igreja. Ela ajudava as pessoas. Então, ela foi se aproximando de Cristo, de Jesus, do coração de Deus. Foi ficando mais parecida com Jesus. Enquanto Joana, que não lia a Bíblia nem orava, ó, ela foi, não orava, não queria saber de orar, só queria saber de brincar. Ela foi, ó, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E Laura estava se aproximando do coração de Deus. Tá bom? Então, lembrem-se disso. Quanto mais a gente orar, mais perto do coração de Deus a gente vai ficar. Quanto menos a gente orar, a gente vai se afastando, se afastando, se afastando das coisas de Deus, tá certo? Então, vamos orar, tá bom? Agora, vou deixar 2 tarefas para vocês, tá bom? A primeira tarefa... Eita, caiu aqui, peraí. A primeira tarefinha, vocês vão me mandar hoje, certo? A primeira tarefa é essa aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Desenhar Daniel na cova dos leões. Então, vocês vão fazer os leões, vão fazer Daniel na cova e dizer lá no papel quem salvou Daniel de ser devorado pelos leões. Então, essa tarefinha do desenho eu quero hoje. Pega um papelzinho, pega um bloquinho, pega uma folha de ofício, uma folha de caderno, desenha pra mim uma cova, que é um buraco, desenha pra mim os leões lá e Daniel, salvo. Não teve nada, nem um arranhão. E diz pra mim lá, bota lá, diz pra mim, eu peço pra papai te ajudar se você não sabe escrever. Coloca lá, quem foi que salvou Daniel de ser devorado pelos leões, certo? Essa tarefa é para hoje. A tarefa para domingo que vem vai ser essa. Vocês vão pedir a papai e a mamãe para pegar uma folha e vão colocar os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada dia que você orar, você vai colocar a palavra sim. Se você passar um dia sem orar, você vai colocar a palavra não. Tem que ser sincero. A tia Pel quer que você ore todos os dias. Deus também quer que você ore todos os dias. Por quê? Você orando todos os dias, você vai ser como Laura, que ficou perto do coração de Deus, mais próxima de Deus. Então, o papai e a mamãe vai botar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quem sabe escrever vai fazer. E vai botar sim se orou na segunda, não se não orou. Então, vai botando em cada dia até semana que vem. Vocês vão me mostrar como foi a semana de oração de vocês. Eu quero tudo sim, certo? Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje, crianças. Saibam que o coração de Deus fica assim quando a gente ora, né? E como Laura, que estava mais próxima do coração de Deus, também fica feliz. Quando a gente ora, a gente fica feliz. Deus fica muito feliz no coração de Deus. Porque Ele vê que a gente o ama e a gente quer falar com Ele todos os dias. Tá bom? Deus abençoe vocês, viu? Um beijo. Deus fortaleça vocês, abençoe a família de vocês, cada uma de vocês, viu? Amo vocês. Um beijo.